Tem personagens que entram para a história do cinema e tem personagens que entram para a história da moda. Ellie Woods, de Legalmente Loura, faz as duas coisas ao mesmo tempo. O mais interessante é que ela não precisou abandonar o rosa, o brilho, nem a feminilidade para ser levada a sério. Pelo contrário, o filme transformou tudo isso em força. Bem-vinda ao Entre Costuras. No vídeo de hoje eu quero olhar para Legalmente Loura por um ângulo muito específico, a moda. Mais exatamente, como o figurino ajudou a quebrar estereótipos sobre o Ellie Woods, como a figurinista pensou essa construção visual e por que essa estética conversa tanto com o retorno Y2K em 2026. Hoje, 25 anos depois, o longa ainda continua muito atual, porque ele fala de algo que ainda importa muito. Quem que define o que é ser inteligente, poderosa e elegante? Porque esse filme não é só sobre uma menina rosa que entra em Harvard, é sobre como uma aparência pode ser julgada antes mesmo de a pessoa abrir a boca. Quando Legalmente Loura saiu lá em 2001, o cinema ainda operava sobre diversos códigos sobre a feminilidade. O estereótipo era claro: mulher muito feminina era vista como superficial. Mulher séria precisava parecer mais neutra, mais austera, menos decorativa. A personagem Ellie Woods chega justamente para bagunçar toda essa lógica. Ela é vaidosa, ama moda, gosta de rosa e tem um visual super pensado. E isso não é ser menos inteligente. O filme faz a crítica justamente aí. O problema nunca foi o rosa, e sim como as pessoas interpretam o rosa. Ellie Woods não é menos por ser mais feminina. E o filme usa o excesso de visual justamente como uma ironia, uma afirmação. A personagem enfrenta julgamento antes mesmo de qualquer mérito. A grande sacada de Ellie Woods é que ela foi escrita e vestida para desmontar um preconceito muito específico, o de que feminilidade e competência não podem coexistir. Em vez de criar uma protagonista que se salva, abandonando tudo que a torna feminina, o filme fez o contrário. Ellie continua sendo Ellie. Ela não corta o cabelo para parecer mais séria, não apaga suas cores, não se dilui em roupas sem personalidade. O que muda é a leitura que o mundo faz dela, e essa mudança é o coração do filme. Isso é muito poderoso, porque coloca a moda no centro da narrativa. O figurino não acompanha apenas a transformação, ele participa dela. Aqui entra o trabalho da figurinista Sophie Rakoff Carbonell, que entendeu que o figurino da Ellie não deveria ser discreto para funcionar. Ela precisava ser memorável, coerente e narrativo. O figurino traduz três coisas ao mesmo tempo: personalidade, status e evolução. No começo, ela é apresentada com looks muito marcados, coloridos, glamurosos e caricaturais de propósito. Conforme a história avança, o visual vai ficando um pouco mais refinado, mas isso não quer dizer que ela abandona as características do personagem. Pelo contrário, isso é o mais inteligente, porque a mudança não apaga a identidade da Ellie, ela só reorganiza a forma como essa identidade aparece. Outro aspecto interessante é como o filme cria contraste entre os códigos da moda e os códigos do direito. Em Harvard, o cenário pede seriedade, mas Ellie não consegue desaparecer nesse ambiente. Ela aprende a transitar por ele, sem perder a própria estética. E esse contraste funciona porque o figurino conversa com a profissão. A personagem, ela tá entrando num espaço que tenta uniformizar todo mundo. E a roupa dela insiste em dizer: eu posso pertencer aqui, sem deixar de ser quem sou. Isso faz o filme dialogar com uma questão bem contemporânea. Quantas vezes mulheres ainda sentem que precisam suavizar a própria imagem para serem levadas a sério no trabalho? E aqui cabe uma ideia muito importante, que sempre que eu posso, tento disseminar aqui no canal. Moda não é sobre ser elegante, mas sobre reivindicar presença, sobre colocar a sua essência. E por que Legalmente Loura continua tão atual? A estética Y2K realmente voltou, mas agora ela vem carregada com uma nova leitura. Nos anos 2020, principalmente agora em 2026, a gente vê um novo retorno de referências como o rosa, o vibrante, o brilho, acessórios chamativos, silhuetas divertidas, mini bolsas, referências pop
e até um certo maximalismo assumido. Mas isso não é mais só nostalgia, é também identidade visual. O que antes podia ser lido como exagero, hoje parece como estilo. E Ellie Woods foi uma espécie de percursora nesse movimento. Ela já usava essa lógica de excesso, humor e feminilidade muito antes de virar tendência novamente. Por isso que o filme nem parece tão datado assim. Ele parece antecipar uma conversa que a moda só reativou muitos anos depois. Obviamente, Legalmente Loura não é um filme sobre moda. Ele é um filme sobre o direito de ser levado a sério, sem abrir mão da própria estética. Ellie Woods mostra que feminilidade não tem nada a ver com superficialidade, e o figurino dela é instrumento que deixa isso visível em cada cena. Sophie de Rakov Carbonell entende que vestir Ellie não era apenas para montar looks bonitos, era construir uma mulher que ocupa espaço, impõe presença e desafia expectativas. Talvez seja por isso que, apesar de 25 anos depois, Ellie continue tão forte. Ela não se tornou menos rosa para ser mais respeitada. Ela fez o mundo aprender a olhar para o rosa. O resultado é que a cor deixa de ser fraqueza e vira postura. Ellie entra em cena e o rosa não pede desculpas, ele ocupa espaço. E você? Qual look da Ellie Woods você considera mais icônico? E o mais importante, você acha que Legalmente Loura influenciou a forma como a gente enxerga a moda, feminilidade e poder até hoje? Se esse vídeo te interessou, já deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário. Até o próximo vídeo.